Olá, bom dia, 10 horas e 7 minutos, domingo, e vamos começar mais um domingo com essa live, com esse tema, que é um tema um pouco polêmico, mas é um tema que a gente vivencia diretamente em nossa vida. Então é importante realmente que a gente entenda o que é renúncia. Vou lembrar para vocês que essa live ela vai para o YouTube, então vocês podem compartilhar essa live. Gente, vamos levar o que é bom para frente, vamos fazer com que tudo melhore na vida através daquilo que a gente pode todos os dias compartilhar. Então, se eu posso compartilhar algo bom, então vamos fazer isso, vamos compartilhar aquilo. Esta é a nossa contribuição para o universo. O que eu posso ajudar as pessoas? E muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas mostrando para elas o que a gente acha que é certo. Então a gente tenta corrigir o outro constantemente dentro dos nossos valores. E talvez o outro não tenha os mesmos valores, mas às vezes ele precisa de um empurrão, ou às vezes ele precisa de algo. Então, talvez você compartilhar uma live como esta, talvez você mandar a pessoa assistir para conhecer, né, o trabalho somente, isso pode tocar no coração dela, pode tocar naquilo que realmente você acha que ela precisa melhorar um pouco. Então, eu peço a vocês que, como contribuição, que vocês possam compartilhar com o maior número possível de pessoas. Convidem seus amigos para assistir essa live. Essa live vai ser ótima, vai ser gostosa, maravilhosa. E eu vou tentar fazer de um tema tão pesado que é a renúncia, algo bem leve, para que a gente possa colocar isso dentro de nós com a maior força possível e com a maior leveza possível de tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Bom, já vou entrar direto no assunto e depois quem não conseguir pegar, não conseguir entrar aqui nesse momento, assiste lá pelo YouTube, não é? Isso mesmo, vão colocando os coraçõezinhos aí. Quanto mais coraçõezinhos a gente coloca, mais as pessoas vão olhando mais o Instagram, vai colocando a gente ali na frente para as pessoas verem que nós estamos ali. Eu acho muito interessante. O meu canal ainda é novo, todo o meu trabalho aqui na mídia ainda é novo. Eu tenho muito poucas pessoas inscritas lá no YouTube, mas o que eu acho bom é que às vezes eu tenho mais visualizações do que inscritos, e isso é muito bom. Mas como hoje toda a mídia você precisa realmente de inscritos, você precisa de pessoas que estão ali curtindo, colocando coraçõezinhos para que isso possa chegar ao maior número possível de pessoas, então eu peço isso para vocês, né? Então vamos lá. Renúncia. O que seria a renúncia? Você já renunciou a alguma coisa na sua vida? Então vamos entender o que seria a renúncia. Renúncia seria a gente negar ou rejeitar algo, alguma coisa, rejeitar alguém. Então, nós passamos às vezes sem entender as reais coisas realmente que nós precisamos fazer aqui na Terra para crescer. Então, a gente começa a renunciar tudo. E a gente vai renunciando tudo que a gente gosta, tudo que a gente ama, tudo que a gente quer. E eu trouxe esse tema porque teve uma manhã que eu levantei cedo e eu resolvi ligar a televisão, coisa que eu não faço cedo. Então eu liguei a televisão e eu falei, eu não quero assistir jornal, mas eu quero alguém falando na minha cabeça. E aí eu coloquei num programa religioso, e nesse programa religioso, por incrível que pareça, estava falando sobre renúncia. E falava dentro da Bíblia o que era renúncia. E eu falei, não, eu não quero escutar isso não. E aí eu passei para um outro programa que estava passando uma missa. E o padre estava falando na homilia dele também sobre renúncia. Eu falei, opa, peraí, duas coisas ao mesmo tempo falando de renúncia, é porque é um chamado para que eu preste atenção nessa palavra renúncia. Só que lá, as duas pessoas falavam a mesma coisa, a mesma linguagem. Que para que a gente possa ter sucesso na vida, para que a gente possa crescer na vida,
a gente tem que renunciar a alguma coisa. E aí eu entrei em discordância com isto. Eu comecei a raciocinar, a pensar, e eu vim estudando, peguei todos os meus livros, e nesses estudos eu fui descobrindo que realmente para mim, para eu, Andréia, o que seria realmente renunciar a alguma coisa. E eu vim fazendo uma anamnésia da minha vida e tentando lembrar tudo aquilo que eu renunciei na minha vida. E uma das coisas que eu prestei muita atenção é que tudo que eu renunciei na minha vida foi porque eu me permiti renunciar ou porque eu tinha alguma coisa por trás daquela renúncia. Vou explicar mais à frente. Mas o que acontece é que às vezes nós somos levados a renunciar aos nossos sonhos. E a gente renuncia aos nossos sonhos, não só às vezes pelo nosso desejo de renunciar a alguma coisa, mas a gente renuncia por alguém, a gente renuncia por alguém que a gente respeita muito ou por alguém que a gente ama muito. Mas será que isso é bom? Será que renunciar os meus sonhos, será que renunciar aquilo que eu tanto desejo na minha vida para poder respeitar alguém ou para poder amar alguém é verdadeiro? Isso é totalmente verdadeiro? É isso que eu quero que vocês entendam nesta live. Eu quero que vocês comecem a trabalhar a mente de vocês. Vamos colocar a cabecinha, o inconsciente e o consciente, principalmente o consciente, para que vocês comecem a fazer essa análise da vida de vocês, de todas as renúncias que você fez. Então, tudo o que nós vamos realmente renunciando na nossa vida, o que acontece com isso? Nós começamos a perder o nosso sonho. É como se a gente fosse jogando aquele monte de areia em cima do sonho e vai apagando e vai pisando, e com isso a gente começa a perder a vontade das coisas. E nós vamos perdendo o nosso brilho. Então, quando nós somos crianças, vamos voltar lá no 0 a 7 anos, que a gente brinca muito, que a gente é muito feliz, ali a gente começa a construir os sonhos nas nossas brincadeiras. De 7 a 14 anos, a gente começa a questionar se realmente aqueles sonhos que a gente brincava, eles são realmente verdadeiros e se a gente vai dar ênfase naqueles sonhos. Então as pessoas, o meio que está à nossa volta, e que eu sempre falo dos nossos 4 P's, pais, padres, pastores, presidentes de casas religiosas, presidentes do país, políticos. Então esses P's começam a nos influenciar muito forte, principalmente de 7 a 14 anos. Os P's, que são os pais e que são padres, pastores e presidentes de casas religiosas, eles são a nossa maior influência. E às vezes aquelas brincadeiras que nós tínhamos de 0 a 7 anos começam a perder força, aqueles sonhos que a gente tinha começam a perder força, porque não existe algo naquele meio que nos impulsione e que faça crescer realmente aquela vontade. Então a gente fica somente desejando, mas a gente não tem vontade para agir. Depois de 14 a 7 anos, onde ali nós construímos a nossa base, o nosso pai é a nossa principal base de 14 a 21 anos. Então, muitos sonhos ali são abortados porque os pais resolvem dizer assim para você: não, mas você quer estudar isso? Isso daí não dá dinheiro. Isso daí você vai ficar pelejando a sua vida inteira e você não vai conquistar nada. Ou às vezes eles falam, por exemplo, antigamente os pais falavam assim: não, mulher não estuda não, mulher tem que casar, tem que ser dona de casa. Hoje não. Hoje, talvez você consiga fazer com que você simplesmente pegue o seu sonho e renuncie ao seu sonho, porque você escutou numa homilia, você escutou numa pregação que aquilo não é bom, que aquilo não tem valor, nem valor, né, financeiro, nem um valor pessoal. E você vai introjetando aquilo dentro de você e renunciando realmente aos seus sonhos. Você renuncia àquilo que você tanto deseja, àquilo que você tanto quer na sua vida. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção também
no que eu vou falar agora, que é uma coisa muito importante e que muitas vezes quando eu pego um cliente aqui para fazer uma terapia e que a gente vem fazendo uma anamnésia e que essa pessoa chega perto de mim e fala assim: ah, André, eu abri mão de todos os meus sonhos pelo meu casamento. Eu abri a mão de todos os meus sonhos pelos meus pais. Então eu renunciei os meus sonhos. Eu renunciei tudo aquilo que eu queria por conta do meu casamento, por conta do meu marido, porque eu preferi, agradar o meu marido a fazer isso, ou eu preferi agradar o meu pai e a minha mãe a fazer aquilo. Eu vou contar para vocês uma história de uma consulente minha de anos atrás, e ela tinha uma família muito certinha, daquelas famílias de tradição, daquelas famílias com valores arraigados. E ela tinha 3 irmãos e ela era a única filha, e ela se apaixonou por um rapaz, e esse rapaz era baderneiro, era aquele tipo de pessoas que vivia fazendo baderna na cidade, pegava moto, saía a 1000 por hora, bebia excessivamente, bebia muito, e a família foi contra o namoro. Então ela não conseguia, então ela fugia muito para poder namorar com ele, mas era muito conturbado todo aquele namoro. E quando os irmãos descobriram, os irmãos iam atrás do rapaz e judiavam do rapaz. Então ela resolveu renunciar a este grande amor, da adolescência, juventude, para não fazer mal para ele e nem para a família dela. Então ela estava envergonhando quando os pais falavam assim: você é a vergonha da nossa família, andando com esse rapaz. E ela ficava, como diz outro, entre o amor e entre a família que falava tanto. Não, André, então eu não posso escutar a minha família? Eu tenho que sempre sair contra a minha família? Eu não estou aqui falando isso. Estou apenas contando um caso, tá? Uma história realmente que pode acontecer com qualquer pessoa, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Mas neste caso que eu estou te contando, esse rapaz começou a beber excessivamente depois que ela realmente pôs fim ao namoro. E ele virou aquela pessoa que só bebia muito, e aí a família falava assim: viu? Se você tivesse casado com ele estaria lá bebendo, fazendo as mesmas coisas, você estaria sofrendo. E ela chegou realmente à conclusão de que ele não era a pessoa certa para ela. Então ela renunciou o grande amor dela e o sonho de ser casada com ele. Bom, depois de muitos anos, esse rapaz encontrou uma moça e essa moça o ajudou a sair daquele vício. Ele foi fazendo tratamento, e ele largou a bebida, ele nunca mais bebeu, e ele se casou com essa outra moça e se tornou um pai de família, e ele se formou na faculdade, e hoje, como ela mesma me contou, é uma pessoa assim, muito íntegra, é uma pessoa realmente assim, que tem seus valores arraigados na família, naquilo. Mas então vamos analisar tudo isto. Por que ele bebia tanto? Então, quando nós conseguimos entender que quando a pessoa bebe muito, quando a pessoa tem um vício, ela tem uma memória de rejeição muito grande, ela carrega uma memória de rejeição tão grande que ela vai para o vício para esconder tudo aquilo que ela está sentindo. E aí ela realmente fica viciada. Mas ninguém tem esse olhar. O olhar é externo, nós temos o hábito de olhar externamente as pessoas e aí o que nós fazemos? Rejeitamos ainda mais aquela pessoa que já está carregando uma ferida de rejeição. Então, quando a outra mulher enfrentou tudo por amor a ele e enfrentou a bebida dele e falou: não, peraí, bebida, isso tem alguma coisa errada, ele não é assim. Eu acredito que realmente ele é diferente. Ela acreditou e ali ela veio junto com ele, sarando a ferida da rejeição dele. E ele, ao estar com ela, percebeu que ele não era rejeitado por ela. Então ele não sofria aquela rejeição com ela. Ele foi sarando, ele foi limpando aquela memória de rejeição. Que a gente nem sabe, porque eu também não sei, mas o caso que eu estou te contando foi quando chegou para mim tudo isso. Então, ela
ficou realmente arrependida. Por quê? Porque ela abriu mão, ela renunciou este amor. E talvez se ela tivesse sido forte e também ter sido aquela mulher que tivesse levado ele para fazer um tratamento, para ter ajudado, talvez ela seria esta mulher que estaria com ele hoje. Eu trago essa história para que a gente possa entender tudo isso. Porque muitas vezes nós rejeitamos, preste muita atenção, nós rejeitamos, renunciamos os nossos sonhos por covardia. E aí a gente se torna vítimas, né, daquilo que a gente mesmo criou pra gente. Então muitas pessoas falam assim, Andréia, eu renunciei o meu futuro para cuidar dos meus pais. Será realmente que essa pessoa está renunciando o futuro e os sonhos para cuidar dos pais? Ou será que essa pessoa tem medo de enfrentar o futuro e enfrentar os sonhos? Então é muito mais fácil você fazer isso. Então eu lembro que eu comecei a namorar muito cedo e me casei muito cedo e eu tinha uma memória muito ruim de estudo. Eu tenho distúrbio de déficit de atenção. E eu tinha esse distúrbio quando era menor, começou, né? E eu não sabia, naquela época não existia um diagnóstico para isso. Então eu fui taxada na escola de burra, de retardada, de atrasada, de esquecida. Então tudo vinha falando. E eu comecei a criar uma memória realmente de achar que eu não era capaz de estudar. E eu comecei a tomar ódio de escola, ódio de professor, ódio de tudo. Eu tinha um ódio muito grande, era uma memória que eu fui criando de ódio por isso. Então, quando eu fui fazer a faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí as pessoas falavam assim, é porque era uma faculdade que todo mundo passava. Então, tudo realmente vinha contra a eu entender que eu poderia aprender a ser mais inteligente, a ter um esforço a mais. Bom, quando começou nessa coisa toda, com 18 anos eu peguei e falei assim, sabe, eu acho que eu preferia casar do que estudar. Então naquela época, os meus pais falavam, principalmente a minha mãe, Andréia, você tem que estudar. Andréia, hoje mulher tem que estudar, sempre teve, mas hoje a mulher tem que estudar. Então estuda, minha filha, pega firme nos seus estudos. Mas eu ia para a escola e eu não aprendia nada e aquilo era muito doloroso para mim. E fora os comentários que eu escutava. Então, quando eu me casei, a minha desculpa, né, a minha renúncia do estudo, eu renunciei ao meu estudo. Eu fui lá, tranquei a minha matrícula, tá? Com 18 anos eu tranquei a minha matrícula, porque eu ia casar e eu estava grávida, então eu teria que casar, cuidar de menino. Então, como eu ia ficar saindo toda semana, que na minha cidade não tinha faculdade, eu tinha que todo final de semana estudar em Três Corações. Como que eu ia para Três Corações todo final de semana estudar, sendo que eu tinha um marido para cuidar, uma casa para cuidar, né, um filho? Então eu usava a minha família e a gravidez, eu usava tudo aquilo como uma desculpa, como uma covardia para não enfrentar tudo que eu tinha medo de enfrentar. Então eu não consegui me formar. Quando chegou com 36 anos, eu senti uma grande necessidade de voltar a estudar. Então eu comecei a ver todas as pessoas, os meus colegas lá na frente, e prosperando, e estudando, e eu comecei a fazer cursos. Eu fazia muitos cursos, e quando eu fui fazendo cada curso, eu achava que eu estava indo bem. Mas teve um curso que eu fui fazer, e na hora da inscrição, o rapaz perguntou para mim qual era a minha faculdade, qual era a minha graduação. E eu falei assim, não, eu não sou graduada. E ele falou, infelizmente, então você não pode fazer esse curso, porque esse curso é somente para graduados. E naquele momento eu tive muita vergonha. E eu falei, eu preciso realmente estudar. Foi aí que então eu procurei um neurologista para saber por que eu não conseguia reter a informação. Porque eu tinha tanta dificuldade em reter toda a informação que chegava para mim. E ele disse para mim assim, aí fizemos os exames e realmente foi constatado que eu tinha o distúrbio de déficit de atenção. E eu falei, então eu sou anormal? Ele falou, não, você não é anormal. Você apenas tem mais dificuldade
do que outras pessoas em aprender. Mas se você se esforçar muito, você vai aprender. Então eu comecei a criar um método para mim, para lembrar de tudo, colocar lembranças. Então eu tenho papeizinhos nos livros que eu estudo, é tudo marcado, vem tudo marcadinho, para que na hora que eu precise, eu saiba que a informação está ali. Então eu posso voltar e rever a informação. Então este foi o método que eu criei, porque eu precisava ir para a faculdade e eu já tinha filhos grandes, eu não podia passar aquela vergonha. Então ali eu comecei a perceber o tempo que eu perdi quando eu renunciei à minha faculdade aos 18 anos. O tempo que eu deixei quando eu fiz essa renúncia por acreditar numa crença que eu me permiti as pessoas colocarem: André, você é burra, você é loura, você não consegue, você tem, né, você é retardada. Então, essa crença eu absorvi e permiti acreditar que eu era assim. Então, na época, eu não procurei absolutamente nada. Então, a minha pergunta é esta: o que você está renunciando na sua vida que é uma desculpa e que é uma covardia na sua vida? Você está sendo covarde por não enfrentar as dificuldades que aquilo pode te trazer. Essa é a minha pergunta para que vocês pensem bastante. E aí, todas as vezes que quando alguém perguntava para mim assim: nossa, você não formou não, Andréia? Eu começava a trazer uma memória de vitimização e eu me vitimizava e falava assim: ah, infelizmente eu me casei. E aí eu me casei, ficou difícil, eu tinha que trabalhar, eu tinha que olhar menino, aí acabou que a situação foi ficando apertada, a situação financeira lá em casa era muito difícil, e eu tinha realmente que trabalhar fora, eu tinha uma loja, eu tinha filhos, então eu comecei a ser vítima. Então preste atenção nas memórias que nós criamos, padronizamos, tá? E vamos tentando colocar isso como desculpa. Então, eu tô vendo aqui, a Magda colocou dirigir. Eu tive uma pessoa que me procurou quando eu morava em Cabo Frio, e ela falou comigo assim: André, eu fiquei sabendo que você trabalha com programação neurolinguística. Eu tenho um problema sério realmente com dirigir. Eu não consigo, eu já tentei tirar a carteira 6 vezes. E ela falou: posso ir na sua casa? Aí eu falei: pode. E ela foi num sábado na minha casa para a gente poder fazer. Só que ela ia tirar a carteira na segunda-feira. E eu falei: olha, tá muito perto, talvez a gente não consiga fazer com que o teu cérebro acredite verdadeiramente nisto. Então ela foi lá para casa e eu comecei a fazer a programação neurolinguística dela. Primeiro, fazendo a anamnésia dela, ela também tinha essa questão. Ela não conseguia ser uma boa aluna. E as pessoas falavam com ela que ela era burra. E a mãe dela batia muito nela porque ela não conseguia tirar notas máximas. Então, se não tirou 10, vai apanhar, você vai ficar de castigo. Então, olha, gente, isso é um sofrimento que a gente passa quando a gente não consegue tirar nota 10 e alguém te cobra nota 10, nem um 8. Quando nós estamos, no máximo que a gente consegue é 4, 5, 6 e olha lá. E aí as pessoas te chamam de burra, disso, daquilo. E aí o que vai acontecendo? Isto vira uma memória de incapacidade. Quando você não é um bom aluno, quando você não consegue tirar notas boas e você é muito recriminado nisto, você cresce com uma memória de incapacidade, de fracasso e de frustração. E você renuncia os seus sonhos por acreditar que você não tem capacidade de fazer aquilo, que você não é capaz. Então você começa a se frustrar. E aí você começa a se vitimizar e colocar a culpa em tudo aquilo. Então essa moça, quando eu comecei a fazer a programação neurolinguística dela, quando ela falou que ela ia lá, eu criei uma carteira de motorista com a foto dela e com o nome dela, igualzinho uma carteira. Eu fui ali e fiz lá no Canva, bonitinho, e coloquei a tela do computador todinha com aquela carteira. E quando ela estava lá fazendo a programação neurolinguística, com os olhos fechados, eu fazendo, né? Eu fui virando o computador para ela e falei com ela assim: agora eu quero que você vá abrindo os olhos. Eu coloquei uma música com uma frequência bem forte
E eu falei, agora eu quero que você comece a abrir os olhos devagar e olhe para frente. Aí quando ela olhou, ela viu a carteira dela de motorista, ela viu a foto dela, ela viu o nome dela na carteira de motorista. Gente, aquele momento, o gatilho mental dela fez pá, disparou na hora. E ela ficou numa felicidade. E aí depois eu imprimi e entreguei para ela, para que ela visualizasse aquilo. Então ela foi embora para casa. Na segunda-feira ela me... E eu fiquei mais apreensiva do que ela na segunda-feira. Não foi na segunda-feira, ela me passou uma mensagem, falou comigo assim, André, eu não consegui passar. Aí eu peguei e falei, não. Ela falou, não. Eu falei, você ficou nervosa? O que aconteceu? Ela falou, André, eu esqueci de te contar que eu tenho um outro problema. Eu tenho um problema com direita e esquerda. E na hora que o instrutor falou comigo assim, vira para a direita, eu te virei para a esquerda. E aí eu perdi a carteira. Mas eu estou muito feliz porque eu não tive medo. Eu enfrentei, eu dirigi com uma facilidade muito grande. Foi só esse problema. Quando foi na outra semana, ela fez a inscrição. Quando chegou na outra semana, ela fez a inscrição e ela conseguiu passar. E ela tem uma gratidão imensa, imensa pelo tratamento que ela fez, porque ela conseguiu realmente se libertar e hoje ela dirige para todos os lugares. Então, gente, essas dificuldades que nós criamos de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21 principalmente, são as dificuldades, são as memórias que nós criamos que mais nos fazem renunciar àquilo que eu quero, àquilo que eu gosto. E são as que mais me fazem depois ser vítima. Mas eu quero que vocês mostrem para vocês mesmos por que você está se vitimizando para provar para o outro aquilo que realmente eu não sou. Então, não tenta mostrar, você está tentando mostrar para você e depois você está tentando mostrar para outra pessoa. Então, é onde a gente tem que chegar e falar assim, eu preciso me entender. Eu preciso entender realmente quem eu sou, quais as memórias que eu estou carregando. Quando você entender e falar, opa, peraí. E eu comecei a fazer um tratamento comigo da seguinte forma, eu não sou burra, eu não sou ignorante, eu posso ter até essa dificuldade, mas eu enfrento a minha dificuldade porque eu quero estudar. Essa semana, meu filho ainda falou com meu marido assim, pai, quando você não está em casa, a única coisa que ela faz é arrumar a casa, fazer o almoço e estudar. Ela estuda, eu só vejo a minha mãe estudando, minha mãe estuda muito. Mas não é que eu estudo porque eu quero, cada dia eu quero superar todo esse problema que eu tenho, tá? Então, gente, comece a pensar realmente qual é a desculpa que você está dando para renunciar o que você sonha, os seus sonhos. Qual é a desculpa que você dá? Se vocês querem ver, tem muitas mulheres que me procuram que sofrem no casamento absurdamente, que têm maridos extremamente violentos. Esses maridos são violentos verbalmente e eles conseguem jogar essa mulher lá no chão. E aí eu pergunto para ela assim, por que você não renuncia a tudo isso? E ela fala comigo assim, eu tenho muito medo dele. Tem medo dele? Porque ele já te bateu? Não, ele não me bateu não. Mas eu não sei, eu tenho muito medo. Olha, e também outra coisa, eu não renuncio por conta dos meus filhos. Eu tenho medo, sabe, dos meus filhos sofrerem. Então nós começamos a colocar desculpas em algumas coisas que não são verdadeiras. E aí você vai colocando os filhos lá na frente. Não, eu não vou largar dele só por conta dos meus filhos. Por que você não assume que você ama este homem? Por que você não traz no seu coração e fala assim, eu assumo que eu amo este homem, com todos os seus defeitos, eu amo este homem. E você tenta junto com ele, vocês dois buscarem um tratamento para viverem felizes. Eu tenho vários casais que me procuraram, que hoje vivem muito felizes, depois que fizeram um tratamento de limpeza de memórias. E eles conseguiram trazer tudo isso para eles. Assim como eu tenho várias mulheres que chegaram no ponto de renunciar este amor que não era amor. Então, quando você descobre que talvez isso não é amor, que isso é apego a alguma coisa que ele tem ou que ele é, ou realmente por medo, agora é o momento de você pensar na sua renúncia. Mas eu queria trazer principalmente essa live para vocês com alguma coisa que traga essa informação, não é?
Então, a maioria das renúncias, gente, a maioria das coisas que nós renunciamos, elas estão em cima dos nossos sacrifícios, tá? E dos nossos propósitos. Então, gera muita dor. E quando nós renunciamos, tá? Com sacrifício, que isto é o que eu escutei na hora que os presidentes de casas religiosas falaram, naquela que eu contei para vocês dessa semana, quando eles começaram a falar, o que eles queriam deixar claro, que nós tínhamos que passar por sacrifícios dolorosos, renunciando a alguma coisa para chegar a algum lugar bom. Ou seja, para você encontrar o reino de Deus, você precisa renunciar ao dinheiro. Se você quer chegar ao reino de Deus, você precisa renunciar ao sexo. Se você quer chegar ao reino de Deus, você precisa renunciar à comida. Então começa a trazer isso e a gente vai gerando crenças que nos limitam. E nós começamos realmente a renunciar os nossos sonhos com muito sacrifício, com muita dor. E é uma pena, pois nós poderíamos usar essas nossas renúncias para outras coisas. Então é aqui que eu quero tocar num ponto essencial. Então nós viemos falando tudo de ruim que a renúncia fala, mas agora vamos trazer isso com leveza. Eu posso renunciar sim, mas o que eu posso renunciar? As coisas que me fazem mal. As coisas que me fazem mal. Eu preciso realmente renunciar àquilo que me faz mal, que são as memórias, as péssimas lembranças. Renunciar às palavras negativas. Renunciar a esse comportamento de vitimização. Eu preciso renunciar às minhas atitudes de fracasso. Eu preciso renunciar às pessoas que me colocam para baixo. Eu preciso renunciar, sim, o convívio com essas pessoas. Eu preciso renunciar às situações negativas da minha vida. E essa semana, ontem terminou a oficina de memórias, e muitas pessoas falaram comigo, mas como é que eu vou renunciar meu pai? Como é que eu vou renunciar minha mãe? Renuncia aquilo que está te fazendo mal neles. Renuncia aquilo, desfoca seu pai, desfoca sua mãe, para de pesar muito a sua convivência, para de trazer aquilo para sua vida como um peso e começa a trazer aquilo com leveza, eu lembro quando a minha avó estava doente e a minha mãe ia todo final de semana para a casa dela para ajudar a olhar a minha avó. E ela já estava com a cabecinha muito ruim e as irmãs não aceitavam que ela tinha a cabeça ruim. Então as irmãs queriam que ela tivesse a cabeça boa. Não, que isso, ela não pode ter a cabeça ruim não. E quando eu chegava lá e ela começava a contar os casos para mim, eu começava a dar corda com toda leveza. E quando ela falava assim para mim, eu vou para a fazenda da Dona Mariquinha. E aí a irmã dela falava assim, Dona Mariquinha já morreu. E ela ficava, nossa, ela já morreu? E eu falava, não, ela não morreu não, eu te levo lá na casa dela. Então sempre eu estava dando corda, eu tratava com leveza aquela dificuldade que as outras não conseguiam trazer essa leveza. Então, como que nós podemos lidar com as pessoas que nós não podemos renunciar? Como que nós podemos lidar com essas pessoas? Desfocando, não levando tão a sério, não passando tudo aquilo para nós, não sentindo aquela dor, sabe? Trazer leveza na convivência. Mas é só você que pode trazer e descobrir os caminhos dessa leveza, tá? Então, por que não manter o propósito, de mudança para a felicidade? Por que eu não posso renunciar à tristeza? Por que eu não posso renunciar à frustração, ao fracasso? Fala para você, eu renuncio, como eu falei comigo, eu renuncio à minha ignorância. Eu não quero ser ignorante. E eu quero estudar, e eu quero fazer tudo. Hoje, gente, eu fiz uma graduação, eu tenho pós-graduação, e eu tenho várias formações, e eu não paro de estudar nem um minuto. Eu estudo todos os dias, e eu busco todos os dias o conhecimento, e eu posso falar, hoje, eu não odeio a escola, eu não odeio os professores, eu amo meus professores,
amo as minhas aulas, é o que eu mais amo hoje, é estudar e ter essa sabedoria, esse conhecimento. E por quê? Porque eu renunciei à ignorância, eu renunciei ao meu fracasso, eu renunciei àquelas pessoas que tanto pisaram em mim e que tanto me cobraram algo que naquela época eu não entendia. Mas hoje eu não culpo aquelas pessoas. Hoje eu entendo que eu me permiti passar por tudo isso. E quando você, na sua idade adulta, ainda deixa a sua criança interior ditar as regras da sua vida, isso é ignorância. Então eu preciso renunciar à minha própria ignorância. Então vamos lá. Para que renunciar ao amor, gente? Quem renunciou a um grande amor? Para que renunciar ao amor? Ele te faz tão mal assim? Ele te fez tanto mal? Comece a pensar. Então, se ele te faz mal, ele não é o amor, tá? Mas o amor verdadeiro, a gente não renuncia. A gente todos os dias está ali crescendo junto, admirando junto, vivendo junto com esse amor e trazendo todas as dificuldades desse amor para dentro de nós para uma correção interna e não de culpa e não de agressividade, né? Por que denunciar? Por que não renunciar às drogas? Nós precisamos renunciar às drogas passivas, como pessoas que bebem remédios excessivamente para dormir, remédio para acalmar, remédio para depressão. Ai, André, eu não vivo sem esse remédio. Por que não renunciar esses remédios e procurar algo mais natural na vida? Procurar se entender, procurar viver uma vida melhor. Tá aí a Magda, né, com os óleos essenciais, terapêuticos, né? Tem os florais, que são os florais, as terapias, né, holísticas. Por que não trabalhar com isso? Renunciar o ruim, o pesado e trazer o leve, né? Se você ainda se encontra num momento de renúncias que estão te torturando excessivamente, tá? A culpa disso tudo é do sistema de crenças instalado na sua mente inconsciente. Então, se você ainda se encontra em momentos de renúncia daquilo que você ama, daquilo que você quer, dos seus sonhos, é porque você ainda está com este sistema de crenças ativado, crenças negativas, crenças que te levam cada dia a piorar. Então agora é o momento de você fazer uma autoanálise, de você trabalhar tudo isso dentro de você, fazer a sua anamnésia e descobrir por que eu renunciei isto em minha vida. Valeu a pena? Preste bastante atenção. Valeu a pena renunciar tudo isso? Então, quando eu percebi, depois de mais de 20 anos, que não tinha valido a pena ter largado a faculdade, eu corri atrás. Então, não é atraso nosso correr atrás depois de tanto tempo. Não. Se você ainda está vivendo, se você está me escutando, se você está aqui junto comigo, é porque ainda dá tempo de você correr atrás dos seus sonhos. Ainda é atrás de você fazer uma análise e perceber o que você renunciou no seu caminho e se não valeu a pena você voltar a correr atrás daquele sonho, daquela pessoa, daquela situação e viver uma vida realizada. Não deixa passar a sua vida sem realizar o seu sonho, sem ter a pessoa que você ama, sem estar junto com aquilo que você quer. Gaste o seu tempo, gente, fazendo alguma coisa por você e automaticamente você vai estar fazendo alguma coisa pelo outro. Mas faça primeiro por você. Pegue tudo que você deixou para trás. Recupere tudo aquilo que você renunciou e que não foi bom e que hoje você se arrepende dessa renúncia. Traz isso de novo, mas para de dar desculpas de que você renunciou aquilo por alguém, por alguma coisa, porque é covardia. Nós temos que assumir sim. Olha, eu renunciei à droga porque a droga estava me fazendo mal e ela ia me matar. Isso sim. Eu renunciei às palavras negativas porque eu estava conseguindo fazer as pessoas se afastarem de mim. Pessoas que vivem muito sozinhas, que não têm companhia, que ninguém quer a companhia, são pessoas que só falam bobagem,
pessoas que não têm conteúdo e pessoas que só reclamam ou falam coisas negativas. Tá na hora de você renunciar a esse seu jeito. Tá na hora de você renunciar ao seu comportamento e começar a pensar que você pode mudar agora, que você pode trazer uma vida melhor agora para você. Seja uma pessoa extremamente especial para você e o mundo vai agradecer tudo isso. A terra vai agradecer a isso. Isso é que eu estou trazendo hoje como mensagem. Renuncie o mal que você criou dentro de você. E comece a correr atrás agora de todos os seus sonhos e de todas aquelas renúncias desnecessárias que um dia você fez na sua vida. Então comece a pegar agora os seus pensamentos e trazer tudo isto com toda fé, com toda força, porque é isso que nós precisamos, é melhorar. E a Terra precisa de pessoas melhores, a Terra precisa de pessoas mais especiais. Por isto, nós estamos hoje tendo muitas pessoas, muitas crianças nascendo com alguma especialidade. Então nós temos muitas crianças autistas, muitas crianças vindo com síndromes, porque elas são especiais. Nós não conseguimos enxergar que nós somos especiais, mas elas estão vindo especiais para mostrar que elas não estão nem aí e que elas vão batalhar porque elas querem. Então nós temos que deixar essas crianças todos os dias batalharem realmente pela melhora do nosso planeta. Então que nós possamos ter essa consciência de melhora, que nós possamos sair dessa live com essa consciência imensa que nós podemos todos os dias melhorar na nossa vida, que nós somos especiais e que nós realmente somos a grande chance da Terra ser melhor. Então comece por você, aqui dentro de você, que as pessoas que estão em volta vão sentir a sua mudança, elas vão mudar automaticamente com vocês. Minha mensagem de hoje é esta, tá? Renuncie o mal, corram atrás do bem, sejam cada dia melhores. Vamos fazer a nossa meditação. Convido vocês que possam pegar um copo d'água, para que a gente possa fluidificar essa água agora. Quem tiver com um copo d'água, que vocês já possam colocar o copo d'água na mão de vocês, né? Então vamos lá. Fechem os olhos, por favor. Respirem fundo. Bem fundo. Libera o ar. Puxa o ar novamente. Libera o ar. Comece a puxar esse ar sentindo uma luz imensa dourada entrando neste ar. E essa luz agora, ela está tomando conta de toda a tua corrente sanguínea. Cada pedaço de você agora está sendo tomado por essa luz dourada que invade todo o seu corpo. Essa luz dourada, ela invade todo o seu ser. E agora, ela começa a limpar todas as memórias de fracasso, frustração, vitimização, de ódio, de raiva. Divindade, se ainda existem em minhas memórias lembranças de fracasso, de frustração, de medo, limpa agora, limpa agora, limpa agora. Divindade, se ainda existe em minhas memórias lembranças da minha infância, limpa, limpa, limpa. Cancela, cancela, cancela todas as memórias indesejáveis. Limpa tudo. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu sou grata.
Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Limpa, gente, limpa agora. Limpa tudo. Não deixa nada. Imagina que cada parte do seu corpo agora está recebendo essa luz dourada. E essa luz está intensificando agora. Gente, essa luz está vibrando uma frequência tão alta que ela vai sair do seu corpo, iluminando agora o ambiente que você está. Todo o seu ambiente neste momento está ficando dourado. Essa luz está se intensificando, iluminando o seu lar. O seu lar está sendo tomado por essa luz dourada que limpa toda a sua casa e cada personagem da sua casa. Essa luz se intensifica e ela vai para a sua cidade. Essa luz se intensifica e vai para o seu estado. Essa luz se intensifica e vai para o seu país. Olha que linda, ela está saindo de você. Somos aqui 7 pessoas iluminando o planeta agora. Somos 7 pessoas e mais as pessoas que vão escutar essa live após. Todas essas pessoas estão iluminando o planeta. Você é um co-criador de toda a realização de cada pessoa. A realização da paz, da saúde, da alegria, da vida, da abundância, da plenitude. Respirem fundo, divindade. Ative em mim, ative em mim, ative em mim a alegria e a felicidade. Ativar, ativar, ativar agora. Pulsar, 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 pulsar agora. Sinta no fundo do seu coração uma felicidade. Respire fundo. Bem fundo. Eu ativo agora, ativo agora, ativo agora na água de cada pessoa os florais do raio de ouro. Ativo, ativo, ativo. Pulsar, 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 pulsar. Agora os florais, raio de ouro na água de cada um dos participantes dessa live. Está ativado, está ativado, está ativado. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui comigo. Foi emocionante. A minha meditação, realmente eu consegui me emocionar. Espero realmente que vocês também tenham sentido tudo isso, porque é grandioso. É muito bom sentir realmente que a gente chega nesse ponto. Então, a minha gratidão eterna por todos vocês. E eu quero pedir a colaboração de cada um de vocês, que possam compartilhar essa live que vai para o YouTube com o maior número possível de pessoas. Vamos ajudar essas pessoas a cada dia a serem melhores, começando essa melhora por nós mesmos. Então, se você quer ajudar alguém, ajude a pessoa compartilhando as lives. Lá tem muito material bom, tem muita coisa boa. Vai lá, dá uma navegada lá, que nós temos várias lives, vários vídeos que hoje estão ajudando. Quero agradecer muito, muito a Juliene, que me escreveu agradecendo e falando comigo das grandezas que ela veio conquistando. Ela veio agradecendo as conquistas que ela teve essa semana. Então, todas as pessoas que estão realmente me escrevendo, eu sou muito grata por saber que este trabalho, essa minha canalização, porque não sou eu, não é, que estou aqui por inteira, essa canalização que eu trago para vocês está ajudando. Então, esse meu primeiro corpo em ação, eu sei que está ajudando. Então, eu gosto desses relatos, sim, para que eu tenha certeza de que é o caminho a seguir, é o caminho para continuar seguindo. Nós não somos perfeitos, né? Nós não somos pessoas com perfeição, mas cada dia estamos buscando melhorar. E eu deixo isso para vocês, busquem cada dia melhorar. Não fica muito preocupado se já melhorou ou não melhorou. Cada 10% de melhora que a gente adquire aqui na Terra
já é muito para poder ajudar as pessoas também. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Lembra, eu amo muito vocês.